Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. É um prazer poder ter este momento para conversarmos juntos por um tema que eu gosto muito, que é a influência da mãe, a verdadeira educação e também as dicas sobre alimentação saudável. Eu sou a Natália Samili e eu quero apresentar para vocês a minha família, já que o nosso tema fala sobre isso, não é verdade? Essa sou eu e os meus queridos. A minha bênção é meu esposo, nessa foto, chama David Montes. Ele atualmente está como pastor distrital aqui do Parque da Fonte. Do meu lado, eu tenho a minha princesa mais velha, a Isabela, com 12 anos. E ali, agarradinha no pai, a gente tem a Sara, que tem 7 aninhos. A família é um presente de Deus, você acredita nisso? Eu acredito. E eu quero perguntar para vocês, de onde iniciou, quem criou, quem originou a família? Você sabe de onde ela vem? Eu quero te convidar para a gente confirmar de onde ela vem. Não sei se você tem aí pertinho de você uma Bíblia, a palavra de Deus, e eu quero te convidar para que juntos nós iremos, através do que aqui diz o Senhor, conversarmos um pouquinho durante essa palestra. E para iniciar, eu quero te convidar onde você estiver, para a gente fazer uma oração, uma prece com seus olhos fechados. Oremos. Querido Deus, obrigada por essa oportunidade através da tecnologia para conversarmos um pouquinho e aprendermos mais ou relembrarmos aquelas coisinhas que já conhecemos e como que nós podemos colocá-las em prática. Que o Espírito Santo nos use, que possa ser a sua voz falando através dessa serva, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero te convidar, porque nós vamos agora ver de onde veio, de onde originou, quem criou a família. Pega a sua Bíblia, o primeiro livro que tem nela é o livro de Gênesis, para que você abra lá no capítulo 1. Capítulo 1 é o livro, é o primeiro livro, é o primeiro capítulo, que é o número grandão, e os números pequenininhos são os versículos. Eu quero que você leia comigo, capítulo 1, versículo 27 e o 28. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Então a gente vê o estabelecimento do primeiro casal, do primeiro matrimônio, e essa primeira festa, né, que eu costumo falar, ela veio com um presente, veio com uma bênção especial, que é a bênção de formar a família, esposo, esposa e também dos filhos. Nós vemos que Deus criou, foi num processo de criação. E quando a gente fala da criação, da primeira historinha ali de Gênesis, nós sabemos que foram vários dias. Você sabe qual é o dia que Deus criou o homem e a mulher? Foi no sexto dia. Você sabe por que Deus criou eles no sexto dia e não no primeiro, no segundo ou nos demais dias? Porque Deus, ele fez uma preparação. Ele preparou a terra, ele preparou os animais, ele preparou os alimentos, ele preparou todos os detalhes necessários para o ser humano poder estar vivendo com qualidade aqui na terra. E não só o casal, mas também as bênçãos que viriam através dele. Então, quando nós falamos de família, nós também sabemos que existe um processo de preparação para formar a família. Segundo o modelo bíblico que nós temos, que é o que nós vamos seguir como modelo ideal, nós temos o quê? O processo do casamento e a formação e a vinda do presente de Deus, que são os filhos. Hoje em dia não é diferente. Nós temos o período da amizade, do namoro, do noivado e do casamento. E sempre, quando a gente está numa etapa da vida, sempre vai ter alguém que vai perguntar: e agora? Quem vem mais? Quem vem mais? Geralmente, para quem acabou de casar, está nesse processo de casalzinho, né? No marido e da esposa, ele já pergunta: quando vai vir o filho? E o filho, na nossa linguagem, ele é uma bênção. Assim como nós descobrimos que estamos grávidas, né, as mamães presentes, existe um processo. Você lembra quando você recebeu a notícia que você estava esperando um filhotinho, que um presentinho de Deus estava dentro de você? Você ficou feliz, ficou triste, assustada, quantas emoções, né? E você sabe que assim como Deus na criação, ele fez uma preparação de cada dia, ele foi criando uma coisa diferente, para depois colocar o homem e a mulher para viver com qualidade ali. A gestação também. Em geral, ela tem um período de 9 meses. E esse período de 9 meses não é só para a criança crescer dentro de você, para ter essas mudanças físicas que nós vamos tendo, mas é também para um processo emocional, um processo de construção. Esse período da gestação, né? Período da influência, da maternidade.
nós estamos absorvendo tanto emoções como também nutrientes que eles estão passando diretamente para a criança, para o feto. E você sabia que até mesmo o paladar, os gostos vão sendo desenvolvidos durante esse período? Não lembro da sua experiência, mas pelo menos comigo em casa eu tenho duas meninas. Na segunda gestação, a minha mais velha ficava fazendo tipo o telefone sem fio, assim, com a mãozinha na boquinha, grudada na barriga, conversando com a bebê, com a irmãzinha, né? E aí acontecia que ela ficava em silêncio e depois girava para o outro lado. E era incrível, já no sexto mês, por aí, a sensibilidade que a Sarinha tinha de chutar, de espernear, de acordo com onde ela recebia o som. Então, a experiência da gestação é muito diferente para cada pessoa, mas lembre-se, desde o processo de gestação, aquela criancinha já está recebendo, através da mãe, a informação do mundo, né? A questão do processo de construção. Então, nós sabemos que, assim como Deus preparou, nós temos o processo de gestação, que também vai preparar. A gente não só prepara fisicamente, como também emocionalmente. E eu quero convidar vocês a lerem. Essa eu tirei do livro O Lar Adventista, capítulo 39, que ele fala sobre a influência da mãe. Vamos ler? A responsabilidade repousa especialmente sobre a mãe, ela de cujo sangue a criança se nutre e se forma fisicamente. Comunica-lhe também influências mentais e espirituais que tendem a formar-lhe a mente e o caráter. Então, tudo isso que nós estamos recebendo, que estamos vivenciando ou vivenciamos, vai estar resultando na criancinha, no seu processo, né, de infância. Nós somos um conjunto, né? Nós somos o ser humano, ele é bem completo. Então, é muito importante esse tipo de coisas que eu estou nesse período ouvindo, vendo, como eu estou lidando com a minha realidade, como eu estou buscando soluções, todas essas coisas também, como eu me alimento, vai interferir na nutrição da minha criancinha, do meu presentinho de Deus. Então, devemos ter muito cuidado nessa alimentação, né, nesse período, não é verdade? Cuidar das mamãezinhas que estão ao nosso redor. Se nós já passamos por essa fase, vamos relembrar e também podemos ajudar as outras pessoas que estão passando, porque é uma parte de uma construção para a vida inteira. Eu costumo falar que aqui começou a sementinha que Deus colocou nas nossas mãos, a influência que nós estamos já no processo de crescimento, porque nós vamos agora não só ter o presente de Deus de criar uma nova criaturinha aqui nessa terra, mas nós também vamos estar sendo um processo de lapidação. No processo da gestação, quando a gente consegue depois ter o bebezinho nas nossas mãos, a gente vê e entende um pouco mais os nossos pais, os sacrifícios ou as lutas que passaram, mas a gente consegue imaginar um pedacinho do amor de Deus por cada uma de nós, não é verdade? E também tivemos esse processo da gestação, que é o bebê está dentro de você, depende exclusivamente, está recebendo tudo de forma interna. Agora, da forma externa, o bebezinho nasceu, você já percebeu que, a maioria das vezes, quando é possível, o bebezinho acaba de nascer, ele já coloca o bebezinho aqui, para ouvir os batimentos cardíacos, o bebezinho se acalma, ele lembra da proteção que ele estava ali na barriga, ele se sente de novo acolhido, então, já começa o contato externo, né? Que agora ele está na parte de fora da barriga, ele consegue entender que ele tem na mãe a segurança de que ele pode confiar, que ela vai suprir as suas necessidades, porque nesse período do bebezinho, ele é totalmente independente. Não tem como você falar assim, bebê, vai lá pegar tua roupa e lavar, vai lá pegar tua comida na panela, coisas assim. Esse é o processo de dependência. E essa parte da amamentação eu não vou entrar tanto em detalhes, porque a gente vai ter mais assunto com outra palestrante, mas o que eu quero ressaltar são duas coisas. Esse momento da amamentação, em especial a amamentação que é exclusiva, o bebê ele já tem tudo que ele precisa no leitinho da mamãe. Principalmente o contato da boquinha, da sucção com a questão do mamilo, ali é como se fosse é uma conexão. O leite da mãe ele é preparado de acordo com as necessidades do filho, por isso que esse vínculo, esse contato, ele é tão importante e deve ser bastante estimulado. E tem a ver com no comecinho a criança tem mais dependência, tem mamadas mais seguidinhas, porque o estômago dele está bem fechadinho, então o processo ainda se abrindo. Então ele vai necessitar de mais vezes durante o dia. Mas de acordo com o que vai passando o tempo, ele vai crescendo, vai desenvolvendo, o bebê ele já consegue diferenciar a fome real. Porque ele tem choros. Ele tem choro de fome, ele tem choro que ele tá com a fralda suja, ele tem choro que ele quer alguém presente. A forma dele comunicar com o mundo, que ele ainda não fala, é o choro, não é verdade? Então, a coisa é que nós, o adulto, a mãe que está cuidando do bebezinho, ela precisa o quê? Ter a repetição daqueles sons, ele vai dando a sabedoria de saber qual é a necessidade da criança. Então, se a criança ela está naquele momento do apego, do choro, precisando de um acolhimento,
Não é um peito na boca dele que vai resolver o mamazinho. Não é a chupeta, não é a mamadeira, não é outra coisa. É o carinho, é o contato físico. E aí começa já o início de formando hábitos. Se nessa fase da amamentação, eu toda hora estou só oferecendo alimento, e não estou suprindo as suas necessidades emocionais, a criança já está entendendo o mundo dessa forma. Por que que eu falei dessa questão da alimentação? Como se fosse uma rotina, porque a criança ela vai precisando desses, que o adulto vá direcionando ela. Isso também tem a ver com toda a infância. Nós vamos construir uma ideia agora de infância, de como é importante essa sementinha estar sendo bem plantada, essa base que nós estamos conversando, porque ela vai fazer com que os estímulos, através da repetição da mãe, da pessoa que se orienta, que cuida dela, vai fazer com que no futuro essas crianças sejam adultos, que tenham uma qualidade de vida saudável, não só aqui nessa vida, mas que elas possam também ter discernimento para tomar decisões espirituais, que é o nosso foco aqui nessa terra, não é verdade? Então, a amamentação é muito importante, essa questão da gente conhecer a criança, saber que nem sempre a livre demanda é o ideal, tem que ter uma rotina, que isso já vai padronizando ela, a questão alimentar, também das suas escolhas, questão de segurança emocional e também a qualidade. Porque se no momento da comida, aquele momentinho tão gostoso da alimentação, da amamentação no começo, machuca em alguns casos, tem todo um processo de construção, né? Mas se eu tô na tela, se eu estou com ruídos, eu tô brigando, tudo isso está sendo absorvido pela criança naquele momento dela de entender o mundo. Depois que passou por esse processo de amamentação, nós começamos a introdução alimentar. Ah, essa fase, né? Tem gente que fala, quanto trabalho! E é verdade. Mudou, a criança está no processo de desenvolvimento. Mas eu vou te falar, esse tempo que a gente muitas das vezes acha que é gasto, que está dando mais trabalho, se você conseguir se concentrar nessa fase, você vai ter, no futuro, vai ser uma coisa libertadora. Por quê? Porque a introdução alimentar é o contato que ele tem agora com os sabores, com as texturas, com os cheiros, ele está usando ali os sentidos. E isso vai nos prevenir muitas doenças, inclusive uma das coisas que tem muito se ouvido falar hoje em dia é da seletividade de alimentos. Crianças, adultos estão tendo essa dificuldade. Por quê? Muitas das vezes a alimentação que nesse período da introdução alimentar que eles receberam era papinha. E a maioria das papinhas eram misturadas. Eles não sabiam nem diferenciar do que era. Então, isso vai ficar fazendo com que a gente não tenha o quê? O paladar desenvolvido, a gente não sinta o cheiro ou o gosto real das coisas. Então, uma das recomendações, se você não fez isso com o seu bebê, com o seu processo de sua criancinha na primeira infância, ainda dá tempo de recuperar, viu? Não só a criança, mas o adulto também. Com algumas dicas que a gente vai comentar aqui agora, que é a forma que a gente pode apresentar os alimentos. Eu gosto muito desse bebezinho segurando a colher, já está trabalhando na pinça, já está trabalhando também a autonomia, né? Questão já de ele poder pegar o alimentinho de acordo com a sua faixa etária, sua idade. A gente tem várias cores de alimentos aí nessa tela. E eles não estão preparados da mesma forma. A gente tem forma de esmalte, a gente tem forma de purê, a gente tem cortado em diferentes tipos de corte. E isso faz toda a diferença quando a gente está oferecendo uma alimentação, não só para a criança, para o adulto também. E é importante, eu não sei se vocês estão nessa fase ainda da introdução alimentar, não acrescentar açúcar, sal. A criança precisa aprender a comer o alimento com seu próprio sabor. Somente se acrescentar se tiver uma prescrição pediátrica ou nutricional. Outra coisa que é muito importante, deixe experimentar os alimentos sazonais da época. Vai começar a safra agora. A safra do quê? Vamos pegar aqueles alimentos que eles estão mais da época, porque eles têm mais nutrientes, eles têm menos agrotóxico, e o sabor deles estão mais naturais possíveis. Olha que bonitinho. A criança vai sujar? Vai. Põe uma roupinha própria. Agora a gente viu uma outra foto que a criancinha já no calor, né? Nem tava com aquela roupa de proteção, porque já ia sujar depois mesmo e lavar. Prepare o ambiente. Quanto mais experiência a criança puder ter, de acordo com a sua idade, né? Com o seu período que ela tiver. Ela vai estar mais cozidinho, vai estar mais durinho, mas isso vai fazer total diferença. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, que eu falei que muitas das crianças com seletividade, elas comiam muita papinha. Papinha nem sabiam do que. Olha que bonitinho, de acordo com a fase da criança. A gente tem até mesmo uma papinha ali, separada nessa foto. Mas a gente também tem aqui eles separados. São diferentes texturas para provar, diferentes tipos de cozimento. Isso faz com que a criança ela sinta realmente o sabor daquilo que ela está comendo. E também ela sinta não só o sabor, mas as texturas diferentes, o cheiro. Isso são
Isso é estimulante na comida, não é verdade? Uma comida bem colorida chama a atenção não só das crianças, mas como nós. Tem muita gente que fala assim, mas eu não gosto de beterraba, eu não gosto de berinjela, eu não gosto, não gosto, não gosto, não gosto de mil coisas. Verdade. Quantas vezes você já provou esse alimento? Uma. Ou esse alimento sempre foi comido da mesma forma. Ela sempre comeu aquele alimento, talvez refogado. Talvez ela nunca mudou a forma de preparo do alimento. Ralada, crua, cozida, refogada, assada. Então, dessa forma, você consegue, no mínimo, de 9 formas diferentes apresentadas, você tem uma certeza que aquele alimento que você provou realmente você não gosta, mas precisa de ter essa variedade. Tem muita gente que fala assim, só gosta de cenoura se for no bolo. É uma forma de comer, não é ideal, mas é uma das formas. Então, a gente precisa buscar formas diferentes de apresentar os alimentos, de preferência os alimentos saudáveis, não é verdade? Nós comentamos também sobre o que as crianças têm fases, assim como nós adultos. E nós precisamos, desde lá da amamentação, ir separando o que que é alimentação, o que que é a fome real, o que que não é, o que que é emoção, o que que é outras necessidades. Por quê? A rotina, a repetição, ela traz segurança para a criança que ela está sendo cuidada. Por exemplo, eu tenho um desjejum, eu tenho um almoço, eu tenho o lanche da tarde ou a janta. Esse padrão de repetição, de rotina, faz com que a criança se sinta segura, ela sabe o que vai acontecer, ela sabe dentro do que ela está da rotina do dia. Isso é uma das coisas que nós destacamos também no hábito alimentar. Outra coisa que eu quero incluir nessa comunicação que a gente está tendo é a criança ela vai crescendo, né? Inclua ela nas suas tarefas, inclua ela na preparação. Dá trabalho? Demora mais? Sim. Mas se você está ali com a criança ensinando ela a higienizar uma fruta, hoje ela está fazendo isso, daqui 1 ano, 2 anos, ela está fazendo isso sozinha. Então é um lucro investir nas crianças. Outra coisa, isso envolve vínculos. Você vê o que é tão gostoso quando a criança prepara lá o seu pratinho, faz uma cor colorida e depois ela vai comer, ela sente um valor pela recompensa. Quando a gente fala do valor da mãe, que é o nosso exemplo, né, que tem um vínculo muito grande com as crianças, não só físico, mas também de controle emocional, a gente vê a importância que tem a gente poder colocar os pequenos exemplos. Porque quando você vai convivendo, você vai vendo que um ficou mais paciente, o outro tem mais impaciência, o outro tem mais nervoso. Então, a forma dele lidar com as diferentes reações do dia a dia também está sendo moldado o seu temperamento, o seu processo de caráter. E no caso, um tempo de qualidade, tem a ver com seu estilo de vida e seus hábitos, porque você está fazendo e você está desfrutando, né? Então, você está comendo, então você está tendo uma recompensa direta do que você está fazendo. Outra coisa que é importante, muitas das vezes nós estamos ainda muito acelerados. O nosso hábito nós estamos falando de dicas saudáveis, então tem muito a ver com o tempo das refeições, a qualidade do tempo que eu estou tirando. Quantas das vezes você para sentar na cadeira, parar na mesa, para desfrutar da sua comida? Não só desfrutar você comendo, mas as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes a gente tem fugido um pouquinho disso devido à correria do dia, talvez as escolhas do nosso trabalho, do nosso tempo. Mas uma coisa que eu digo para você, quando a gente pega a Bíblia, que é a nossa referência, que é nosso vínculo, nosso exemplo maior que é Jesus, sabe o que ele mais gostava de fazer? De sentar com as pessoas. E sabe o que mais? Comer. Sim, ele está em festa, ele está em banquetes, ele vai visitar as pessoas e ele está comendo. Então, comer deve ser um momento de alegria, de desfrutar, de conhecer uns aos outros. Por isso, nesse momento de estarmos juntos, se você não tem o hábito durante a semana, não sei como é que é a rotina da sua casa e os horários, as idades das suas crianças, mas busque, pelo menos no final de semana, ter tempo com eles. Nós estamos num convívio cristão, nós temos, em especial, o pôr do sol e o sábado, que são dias muito especiais para a gente. Você já pensou de preparar aquele bolo especial para o sábado? Ou aquela salada de frutas? Eu não sei qual que é a comida que vocês mais gostam em casa, ou qual as comidas que necessitam serem colocadas na sua mesa. Já pensou em fazer um planejamento e começar a surpreender juntos, a família, com uma mesa do pôr do sol para fazer o cutinho? Ou melhor ainda, o sábado, não só a família, mas convidar outras pessoas, fazer um junta-panela e colocar um cardápio que seja mais saudável para a família. Esses momentos, com certeza, não são só agradáveis. Comer não é só prazer, mas eles também criam vínculos, eles criam lembranças, recordações. Quem não lembra da sua infância de que foi, a maioria, né? Talvez você, algumas pessoas não, que foi na casa da avó e juntava a família inteira e era aquela festa, né? Nem que se fosse a macarronada do domingo, estava tudo em festa. Eu não sei suas lembranças da infância, se foram boas, se foram ruins.
Se foram boas, você pode continuá-las e ainda melhorar. E se por acaso foram ruins, é o convite para que a sua família possa desfrutar de melhores momentos, de melhores vínculos, porque a verdadeira educação é isso, é que nós possamos ser úteis aqui na Terra, não só para a nossa família, mas também para as outras pessoas, para a gente mostrar o amor de Cristo, que o céu, sim, vai ser um local muito agradável e que a gente não pode estar fora de lá. E, completando, sentamos na mesa, vamos comer uma comida gostosa? Não faça cara feia, não faça bullying com brócolis ou com qualquer outra coisa que esteja ali de forma saudável. O exemplo dos adultos, o exemplo dos pais fala muito mais do que muitas das vezes as palavras, as decisões. Se esforce, os adultos precisam também melhorar, assim como as crianças, que nós possamos ser bons exemplos. Eu comentei um pouquinho sobre as telas, os ruídos durante a comunicação. É tão importante você olhar nos olhos. Faz quanto tempo que você não olha nos olhinhos das suas crianças? Ou eles já são agora jovens, ou adolescentes, ou até mesmo adultos. Ter tempo juntos. Isso faz a diferença. Eu tenho a questão, principalmente a questão emocional, que hoje em dia nós estamos num mundo muito acelerado, muito ansioso, né? Saber que alguém está te escutando, que você pode conversar com alguém que tem confiança, tem vínculo, faz a diferença. Outra coisa é as nossas escolhas. As nossas crianças podem fazer parte conosco das nossas escolhas. Não só na preparação em casa, mas antes da preparação. Quando a gente vai às compras, nós devemos descascar mais e evitar o máximo de ficar abrindo os pacotinhos, os processados, ultraprocessados. A gente sabe a quantidade que tem de produtos ali, de remédios, de aditivos, que estão diretamente relacionados a cânceres e a tantas outras doenças crônicas ou outras doenças autoimunes que cada vez a gente tem ouvido falar mais. Fazer escolhas começa em casa, na sua lista, na hora de ir no mercado e também na hora do preparo. Nós somos um complemento, né? Nós somos físico, nós somos mentais, nós somos espirituais. A gente não é só uma parte, nós somos um complemento. E eu tenho certeza que o papel que Deus colocou para o pai, para a mãe, é o papel de educar, de criar junto. Nós estamos sendo lapidados, primeiramente individualmente, e depois a gente está podendo lapidar as pessoinhas que Deus colocou nas nossas mãos, que são os nossos tesouros. E se nós queremos pedir a Deus que Ele continue nos usando, nos capacitando para esse ministério de salvação, nós precisamos andar continuamente com Ele. E sabe, o Senhor, Ele tem um chamado para cada uma de nós. Ele tem um chamado para você. Não sei se seu lar é funcional, tem pai e mãe, ou se você é mãe e pai, ou se não tem nenhum dos dois, é uma tia, uma avó. Saiba que o Senhor conhece a sua situação. E Ele te busca, Ele quer saber onde você está, que você permita que Ele te encontre. Porque Ele quer te ajudar nesse processo de família. Ele quer tirar aquelas coisas que às vezes te traumam, te tenham dificuldade, às vezes, de ser melhor. E Ele quer fazer a sua melhor versão. Não só por você, mas Ele quer te usar para que você também seja instrumento na vida das nossas crianças. Nós estamos falando da infância, a importância dos exemplos que tem na primeira infância. Por quê? Porque se na infância foi bem plantada a sementinha, ela vai começar a crescer. E quando ela começa na idade dos juvenis, dos adolescentes e assim por diante, nos adultos, a sementinha foi plantada e ela está crescendo e ela vai dar frutos. A gente tem a promessa da palavra, né? Que fala que ensina a criança nos caminhos que ela deve andar e quando ela envelhecer, ela não vai se desviar. Ou seja, você fez a sua parte. Quando o Senhor te perguntar onde estão os tesourinhos que eu te entreguei na terra, a gente vai ter o prazer de entregar para o Senhor, de mostrar que esses tesourinhos que são os nossos filhos deram frutos. Então, para você, mãe, para você, pai, para você que está cuidando da sua família, e quer continuar sendo lapidada pelo Senhor, eu tenho um convite especial. Nós falamos aqui de algumas dicas sobre saúde, sobre alimentação, sobre a rotina da família. Eu não sei como você se encontra hoje, como o seu lar se encontra, mas eu gostaria que, nesse momento que a gente teve aqui de conversa, de reflexão, pense em pelo menos duas coisas, no mínimo, duas coisas que você acredita que você pode melhorar. É seu tempo de qualidade com os filhos, é incluir mais frutas, de preferência no mínimo, 3 cores de frutas durante o dia. O que mais seria? Tomar água, fazer exercícios, o estilo de vida é tão amplo, né? Nós temos 8 pilares, né? 8 remédios naturais que são importantíssimos para a saúde e para a prevenção de doenças físicas, mentais e espirituais. Faça uma lista de pelo menos duas coisas que você precisa melhorar no seu lar. E para cada coisa que você já pensou aí que o Espírito Santo está te incomodando, busque pelo menos 3 soluções. Eu vou dar um exemplo simples,
que é o exemplo que eu comentei da gente poder fazer um tempo de qualidade na mesa sem telas. Já pensou de fazer o pôr do sol? Pode ser uma alimentação simples, uma salada, um sanduíche, cada um monta o seu, tipo um sandwich, com escolhas de ingredientes saudáveis. Eu não sei qual que vai ser a sua escolha, mas se for essa, pense. Às vezes a correria do sexta-feira é muito rápida, é muita coisa para se fazer. Então vamos lá, eu preciso de um pão saudável, de uma salada saudável, qual que é a proteína que eu vou escolher, qual que é o molho. Vou escolher já me preparar para que quando eu chegar na sexta-feira o alimento já está pronto. Então, se o meu problema é a qualidade do tempo, da comida, já escolhi sexta-feira. Qual que é a solução? Vou preparar tal alimento que eu tenho facilidade e outra eu vou deixar a louça pronta. A louça pronta da quinta-feira para chegar e deixar a mesa arrumadinha. Isso é um exemplo que me veio na mente agora, que eu tenho buscado praticar aqui em casa. Mas eu tenho certeza que tem algumas outras coisas, talvez, que você precisa rever e colocar em prática. Por isso, eu quero te convidar para que você, depois que nós terminarmos aqui, que nós já vamos só ler essa parte e fazer uma oração, pegue um papel e caneta e anote. Porque aquilo que a gente pensa e anota, a gente planeja. E a gente agora só precisa executar com a nossa ação. E outra coisa que eu quero deixar para você, para que você entenda. Lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, fala assim: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei. Saiba que você é cuidadora do seu lar, mãezinha querida. Você foi, desde antes de estar no ventre, escolhida por Deus. E o seu lar e a sua família foi separado para que você possa ajudá-los nessa caminhada da construção para rumo à eternidade. E Ele é quem capacita, que te dá força. Ele é especialista em lapidar aquilo que muitas das vezes em nós não vemos solução. Então, queridos, a verdadeira educação e a influência da mãe tem a ver com a nossa rotina, com as nossas decisões diárias. Por isso é importante a presença da mãe, que ela possa focar o máximo de tempo de qualidade junto com seus filhos. O exemplo, a forma de conversar, a forma de elogiar, tudo isso está formando hábitos, e são hábitos para a vida, mas também para a eternidade. Faculdades físicas, mentais e espirituais, nós já comentamos que elas andam juntos, e a verdadeira educação, ela prepara para uma vida útil a serviço de Deus e da sociedade. Que Deus continue te abençoando, te capacitando. Quero te convidar agora para orar junto comigo, e que aí, onde você estiver assistindo, você possa falar com Deus sobre aquelas coisinhas que vocês precisam reorganizar no seu lar, e que Ele possa te dar as soluções que tanto necessita. Oremos. Querido e bom Deus, gratos te somos por esse tempo que o Senhor nos dedica. Podemos, através da tecnologia, conversarmos. Temos tanta coisinha ainda para colocar em dia dentro do nosso lar, tantas escolhas e decisões a ser feitas, desde a hora da compra até do preparo. Que o Senhor nos capacite para tomar as decisões necessárias para que possamos melhorar nossa qualidade de vida, física, mental e espiritual, e que possamos estar influenciando, estimulando de forma correta as nossas crianças que o Senhor colocou em nossas mãos. Se as nossas crianças já cresceram, que nós possamos não desistir de influenciá-los e também de sermos modificados pelo Espírito Santo. Obrigada por estar com cada um de nós. Nos dê um bom descanso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu lar. Tchau, tchau.